Muito bem, a paz de Jesus a todos. Salve Maria Imaculada. Vamos dobrar esse encontro, né? Esse diálogo, como chamou o Padre Luiz Toro. O Padre Luiz Toro eu achei chamado de diálogo, né? O Padre Luiz Toro disse, não é debate, é um diálogo ecumênico entre o Padre Luiz Toro e um pastor protestante. Esse pastor protestante fez uma pergunta ao Padre Luiz Toro e você vai ver no que deu. Nós não temos o vídeo completo, porque o vídeo é muito grande. Mas o Padre Luiz Toro estava pregando na parte da manhã e na parte da tarde. A pregação a pregação e a resposta para o pastor foi tão forte que esse pastor foi à missa. A parte da tarde, o Padre Luiz Toro, quando foi celebrar a Santa Missa, o pastor apareceu. E as câmeras mostravam o pastor e o povo aplaudindo. O pastor apareceu para a missa. É raro um protestante humilde, mas esse daqui vai ficar para aquelas histórias de gibi, viu? Não esqueça o like, lá embaixo está o Pix, nos ajude. Bora para o vídeo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu tenho amigos católicos e pessoas de outras igrejas que há uma controvérsia quando nós dizemos que Maria é a mãe de Deus. Nós dizemos que não pode ser a mãe de Deus. É só a mãe de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, nós vemos isso nas partes da Bíblia. Quando nós pedimos a Maria, Maria é mãe de Deus. Não pode ser mãe de Deus, porque ela é só mãe de Jesus. Bem, não sei a que você pertence. Que religião você pertence? Minha religião é cristã. Mas tem que ter um nome, a sua aceita. Não sou religioso. Não tô. Eu estou numa denominação. Eu esqueci o nome. Sem nome, é sem nome. Estou buscando a salvação. Se eu digo que eu sou católico e não faço o que diz Cristo, não vou me salvar. Ah, não, peraí. Você não está entendendo. Eu não sou daqui. Não te conheço. E eu gostaria de saber o nome da denominação que você pertence. Somente para saber o nome, para que eu tenha uma ideia com você. Bem, eu tenho 30 anos andando no cristianismo. A igreja que eu participo é a Igreja Batista Emanuel. O pastor está escondendo o nome da seita dele, hein? E aí... E daí em diante, nessa seita, nessa igreja, eu busco a verdade. Busco sempre estudar a palavra. Trato de cumprir com os mandamentos. Bom, paro de manhã para orar, à tarde, ao meio-dia, creio no Espírito Santo. Por que nós dizemos que Maria é mãe de Deus? Se Maria não é mãe de Deus, segundo ele, se Maria é só mãe de Jesus, eu gostaria de fazer essa pergunta. Eu tenho versículos. Vamos falar com Bíblia. Tem os versículos onde diz que Maria não é mãe de Deus. Ele tem, vamos ouvir. Diga. Tem o versículo? Não. Não tem o versículo. Ou seja, se não tem o versículo, significa que a Bíblia não aparece que Maria não seja mãe de Deus. Isso não aparece na Bíblia. Foi eles que inventaram. Isso não está na Bíblia. Porém, eu tenho na Bíblia onde Maria é mãe de Deus. Eu tenho. Deu o versículo. Aí eu gosto. Assim eu gosto. O pastor está pedindo o versículo. Agora vai. Agora é corpo pelo sovaco. Agora eu vou lhe dar. Agora sim. Sim, eu tenho o versículo. Ele não sabe. E isso vai ser surpresa para ele, porque eu tenho vários versículos. E antes de dar o versículo, eu quero perguntar para você. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Claro que Ele é o mesmo Deus. É Pai, Filho e Espírito Santo.
Ah, agora o coro vai. Ou seja, Jesus Cristo é Deus. Sim, Jesus Cristo é Deus. E Maria deu a luz a Jesus Cristo? Claro que sim. O povo já começou a rir. Bom, se Jesus Cristo é Deus, Maria deu a luz a Jesus Cristo. Eu tô confuso agora, peraí. Peraí, eu vou lhe dar o versículo. Eu vou lhe dar o versículo. Eu vou lhe dar o versículo onde diz que Maria é mãe de Deus. E ele mesmo vai ler. Você não leu? Não, você mesmo vai buscar aí na Bíblia. Sim, eu vou lhe dar o versículo. Isso está escrito em São Lucas, capítulo 1, versículo 42. Em diante. São Lucas, capítulo 1, versículo 42 em diante. Ele mesmo vai ler. Lucas 1, 42. Vamos pegar a nossa aqui também. Meta o dedo no like. Enquanto o pastor encontra ali. E exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O que vem depois? Primeiro, ela louva. Tu és bendita entre todas as mulheres. Por que será? Todavia não diz porque ela é bendita entre as mulheres. E bendito é o fruto que está no... Bendito Jesus que está no ventre dela. Não, todavia não diz por quê. Agora vem a explicação por que ela é bendita entre todas as mulheres. Escutem. 43. De onde me vem esta honra que vinha a mim, a mãe do meu Senhor? De novo. Que honra, de onde me vem esta honra que vinha a mim, que a mãe do meu Senhor? A mãe de quem? A mãe do meu Senhor. Sim, disse mãe. Disse mãe, sim. A mãe de quem? De Cristo. Aí não de Cristo. Não. De meu Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Cristo. Sim. Sei. O Senhor é Cristo ou o Senhor é Deus? Também é Deus. Só que a primeira era, se chamou... o pastor está confuso. Não, isso não está na Bíblia. Você inventou o seu. Não está escrito aí. Não está Javé aí não. Não está Javé. Peraí. Pastor, calma aí. Agora nós vamos esclarecer. Segundo ponto. Primeiro ponto é, sim, diz a Bíblia, que Maria é mãe do Senhor. E ele diz que o Senhor é Deus. E quem é meu Senhor? Não se refere a Deus Pai. Refere-se a Cristo, porque Deus é o mesmo Cristo. Então, se Maria deu a luz a Jesus, que é o mesmo Cristo, que é o mesmo Deus. Então, Maria é mãe de Deus. O que é que você não entende, pastor? O que é que você não entende? Vamos fazer o seguinte. Maria é mãe... Vamos analisar. Para Deus não é impossível, não é verdade? Sim. Se tu estás dizendo que Maria é a mãe de Deus, então por que Deus escolheu Maria? Porque Ele quis. Sim, escolheu. Então, Maria estava aqui nessa terra. E Deus escolheu ela. Escolheu para ser a mãe de Jesus. Sim, de Jesus. E Jesus é Deus? E Jesus é Deus? Quando nós nos relacionamos espiritualmente com Jesus, Ele é divino. Então, observe algo. A Bíblia é clara. E todos os que estão aqui, inclusive nas redes sociais, estão vendo com clareza. Você também. Só que nós cremos e você custa crer. Essa é a diferença. Porém, a Bíblia diz que Maria é mãe de Deus.
Vou lhe dar uma data. Eu sei que você pertence aos Pentecostais Unidos. Você não me disse, mas eu já saquei. Pentecostais Unidos. E os Pentecostais Unidos é fazer um papel de Pentecostal Unido, porque você não conhece a doutrina de Pentecostal. Os Pentecostais dizem que Maria é mãe da carne de Jesus Cristo. Da carne de Jesus Cristo. Porém, não é mãe do espiritual. Esse é o correto? Você não me disse. Agora sim, entendo quem é você. Agora eu vou explicar e você mesmo vai ler. Te enganaram, não é culpa sua, não é culpa sua. Se não tem o versículo, poderia dizer que eu estava inventando. Porém, que o lindo é que todos vocês vejam como enganaram. Ele era católico. Ele era católico. Porém, enganaram. Era católico, que não conhecia a Bíblia. E vieram os Pentecostais Unidos e disseram um monte de mentira que não está na Bíblia, porque ele não pode provar nem sequer com um versículo a mentira que me disse. E eu posso comprovar as verdades, não minhas, as verdades bíblicas. Veja, agora quando eu disse que Maria é mãe do corpo de Cristo, carnal, ele disse que sim. Não é mãe de Jesus espiritual. Que não é mãe de Deus, portanto. Separa o carnal, não do espiritual. Ele divide a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo. E o material espiritual. São Paulo não faz isso. Colossenses 2:9. Você mesmo vai ler. Em Colossenses 2:9, São Paulo não divide o corpo e o espírito. Não diz que no corpo que deu a luz a Maria, que Maria deu a luz, que nesse corpo que Maria deu a luz, reside toda, absolutamente toda a divindade de Deus. Opa, cata forte é esse. E ele vai ler. Queridos irmãos, se a Bíblia não diz, não acredito. Escutem. Não é Bíblia minha não, é Bíblia deles. Colossenses 2:9. Para que veja que a ele enganaram. E a ele, ninguém pregou para ele. Eu estou brigando com ele? Não. Veja que eu estou fazendo uma obra de caridade, ensinar aos que não conhecem, corrigir aos que se equivocam, dar um conselho. 3 obras de caridade. Que as pessoas me caluniam e dizem que eu brigo com os evangélicos. Problema deles. Ignorantes, prestam conta a Deus. O que eu faço é cumprir o mandamento de Deus 16:15. Vai e prega o evangelho a toda criatura. E entre essa criatura está esse homem aqui. E todos os Pentecostais Unidos. E todos os protestantes. E hoje vai escutar e estou pregando hoje para eles. Pelas rádios. A rádio Boa Nova. Colossenses 2:9. Ele disse que Maria é mãe só da carne. Vamos ver. Colossenses 2:9. Maria é mãe só do corpo ou é mãe da pessoa inteira? Completa, espiritual, completa. Vamos ver o que diz Paulo. Não foi eu que escrevi, foi Paulo. Colossenses 2:9. Paulo disse em Colossenses 2:9. 2:9. Diz: pois nele habita. Quem está falando? De Jesus Cristo. De Jesus. De Jesus. Perfeito. Estamos de acordo já que nele habita quem? Cristo. Pois nele habita corporalmente, que deu a luz, Maria deu a luz isso aí, o corpo. E aí o que diz? Deixa eu terminar. Não, calma aí. É que nós estamos escondriando, estamos examinando palavra por palavra. Sim, catalogando a palavra. Sim, palavra por palavra. Maria deu a luz a quem? O corpo. Veja o que diz aqui. Em Jesus habita corporalmente. Esse que Maria deu a luz. Que habita nesse corpo. Diz. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Pacata! Maria, quando deu a luz esse corpo, estava dando a luz a toda a
A plenitude da divindade de Deus. O que é que você não entende? O que é que você não entende? O que é que você não entende? Essa parte eu entendo. O que eu não entendo é que... Por que não explica? Aqui há uma quantidade de pessoas. E eles estão escutando do que estamos aqui explicando. Muitos estão confundidos, não entendem? O único que entende é você. Todo mundo aqui está entendendo. Quando você disse aqui que a palavra, por isso hoje eu estou aqui, estou mostrando para você que a palavra, ela tem que entrar no coração. Eu estou mostrando com um capítulo e versículo para que você, que é um homem que ama a verdade, você pode agarrar essa palavra, como Samuel. Fala, Senhor, que o teu servo escuta. Mas é a sua atitude, você leu, e vem dizer, fala, Senhor, que teu servo escuta. Aí você diz, que as pessoas não entendem, e que não entendem. Não é que eles não entendem. É você que não aceita essa verdade. A palavra de Deus, tal como vem, como a palavra de Deus. Dá voltas, fica dando volta. E todo mundo aqui está dando conta do que você está fazendo. Você pensa que o povo não tem inteligência, ouvido e olhos? Todos somos filhos de Deus, sim. E somos irmãos. Em Cristo Jesus. Diz que não entendeu um pedaço disso aqui. Do que diz a Bíblia em Mateus 24. É necessário que essas coisas aconteçam para que nós possamos perguntar, buscar o conhecimento aos que sabem. Entender é necessário. Eu não estou entendendo. Agora ele reconheceu que não está entendendo. Assim se fala. Eu agradeço por sua sinceridade. Porque realmente está buscando. Veja se é necessária, apologética ou não necessária. Veja como esse irmão se dá conta que isso, ninguém explicou isso para ele. Ele ensinava e pensava estar na verdade. Até que alguém mostrou com capítulo e versículo e ele disse, temos o direito de aprender. Isso é certo. Temos o direito de aprender. Como aprender se não tem quem ensine? Aqui a necessidade de que os jovens hoje sejam como Samuel. Que quando examinam a palavra de Deus, sejam valentes como Deus. Como João, para vencer o inimigo. Vejam como enganaram ele. E assim como a ele, tem enganado a grande quantidade de pessoas. E se chamam de cristãos. Se dizem cristãos. Porém, não sabe onde está um ponto. Apresentam algo que é diferente da de Cristo. Um evangelho diferente ao de Cristo. E se denominam evangélicos, cristãos. E ele falou, ele dizia que o evangelho era para todos. Porque todos somos cristãos. Eu tenho que dizer para vocês. Algo passou assim que aconteceu aqui. Vocês estão escutando bem aqui a voz? O som? Tá bem. Muito bem. Bom. Vocês vão ver que eu não estou de acordo com o que ele disse. Que o evangelho é para todos. E alguém interpreta como bem quer. Não pode ser assim. Vejam. Quando a pessoa interpreta o evangelho, como enganar a ele, se aparta de Deus. Paulo disse aos Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Você vai ler Gálatas 1, verso 6. Você vai ler, pastor? Gálatas 1, 6. Uma pergunta. Por curiosidade. Você já foi católico alguma vez? Me formei no colégio católico. Foi batizado na igreja católica? Sim. Então não me diga mais nada. Sim, você já foi católico. Tá? Todo mundo já está entendendo. Sim. Era católico. Isso aí.
Foi batizado na igreja católica? Sim. E nada mais, só isso. Era católico de rótulo, de IBGE. Estão vendo, né? A culpa é nossa. Não é culpa dele. Ninguém pregou para ele. Agora, se ele não aceitar o que está ouvindo agora, é culpa dele, que agora tem alguém pregando para ele. Gálatas 1:6. Atenção. O evangelho não é para todos. Como padre? Que o evangelho não é para todos. O que ele está dizendo você? Traduzo em castelhano para que não me entendam mal. O evangelho não é para todos. E peguem e digam o que quer dizer. Agora expliquei? Mais caro nunca um galo. O evangelho não pode interpretar por sua própria conta. Cada qual. Porque em vez de chegar a Deus, se apartam de Deus. Onde está escrito? Gálatas 1:6. Gálatas capítulo 1, verso 6. O pastor não está conseguindo encontrar, não. Se inscreva no canal. Meta o dedo no like. Eu quero que você observe. Gálatas 1:6. 1:6, pastor. Não é 5:6 não, pastor. É 1:6. Escutem. Irmãos. 1:6. Escuta. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. Não, pastor, você adiantou. O pastor foi para o fim do versículo. Estou admirado de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo para um outro evangelho diferente. Vamos parar um pouco aqui. O mundo inteiro, veja, que segue um evangelho diferente, se distancia de Deus que chamou por meio de Cristo. Aqui em São Fernando, quem segue um evangelho diferente e se dizem cristãos e fundam a igreja e diz, vem comigo e será salvo. Porém, a Bíblia, que é a palavra de Deus e que ilumina os nossos passos e é luz em nosso caminho, diz que quem passa por um evangelho diferente se distancia de Deus. Se distanciam de Deus, passando para outro evangelho. Se algum dia vocês, Deus livre disso, se mete em uma seita, você passa para outro evangelho. Saíram, se apartaram de Deus e da graça. Repita. Veja com a lupa, porque estamos examinando as Escrituras. O 6. Outra vez, pastor, repita. Diz, estou admirado de que, impactado, surpreso, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou à graça de Cristo. Sublinha a palavra que diz, deixaram, abandonaram. Abandonaram quem? Daquele que vos chamou, que Deus que chamou, como Samuel, que ele chamou pela graça de Cristo. Me surpreende isso, que haja católicos que abandonaram a Deus como ele. Quando se passaram para outro evangelho. Não. E passaram outro evangelho, o término. Estou admirado que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça, para a graça de Cristo, a outro evangelho. Quando se abandona, quando deixa Cristo,
para seguir um evangelho diferente. Bárbaro. Isso os católicos também não sabem. Que quando se segue um evangelho diferente, não se mete a cristão. Sai do caminho da graça. Se distancia de Deus que o chamou. Eles não sabem, por isso abandonam a igreja católica. Senhor cura, nós não deixamos, porque nós não passamos outro evangelho. Aleluia, glória ao Senhor. Nós temos a mesma Sagrada Escritura, e a mesma Bíblia, o mesmo evangelho, o mesmo Deus. Mas que você me diga, Paulo já disse, escute. E não que haja outro, não há outro evangelho. É o mesmo. E se é o mesmo, porque essas pessoas foram embora. Senão que alguns, não dá nomes, veja alguns que vos perturbam, Vocês são malditos porque adoram imagem. Vocês são na igreja católica, a grande prostituta, o Papa é a besta. Venha conosco, senão você vai para o inferno de roupa e tudo. Perturbam vocês. Maria não é mãe de Deus. Maria teve mais filhos. Perturbam vocês. Os perturbam. E querem perverter o evangelho de Cristo. E querem perverter, bárbaro, o evangelho de Cristo. Essa é a missão das seitas no mundo inteiro. E alguém tem que dizer a verdade a eles. Pervertem o evangelho de Cristo. Mudam o evangelho. Eu preciso agora de uma Bíblia católica no instante. Alguém arrume aí. Por favor, arruma uma Bíblia católica aí. Pega aí. Como está escrito em parte que vem. Na Bíblia católica eu quero. Me arrume aí, por favor. Quando se passa a outro evangelho, não é outro evangelho. O que acontece é que pentecostal, testemunho de Jeová, evangélico, mormons, adventista, que vos perturbam e querem. Como eu usei a palavra? Perverter. Veja a palavra. São pervertidos. Perverter o evangelho de Cristo. Escuta o que vem. Advertência. Não foi eu que escrevi. Escreveu Paulo com a sabedoria de Deus. Com a profecia para o futuro. Para quando chegassem os protestantes. Que disse Paulo. Mas, se algum de nós, ou um anjo descesse do céu, se é um de nós, em caso de Martim Lutero, que era padre católico, a um de nós, ou um anjo do céu, anunciasse outro evangelho, lhe anunciasse outro evangelho diferente, escutem, do que aquele que nós anunciamos, outro evangelho diferente do que nós anunciamos. Quer ver o diferente? Veja, vou mostrar. O que é evangelho diferente? Ou ele hoje, como o Pentecostal Unido, ele propõe. Qual é o evangelho dos Pentecostais Unidos? Que não existe o Pai. Que não existe o Espírito Santo. Só Jesus. Por isso é conhecido como solo Jesus. É um evangelho diferente. Sabe o que é evangelho diferente? Testemunho de Jeová que diz que Jesus não é Deus. É um evangelho diferente. Sabe o que é evangelho diferente? Que dizem, Cristo não está na hóstia. É um mero símbolo. Isso é evangelho diferente. Pervertido. Sabe o que é evangelho diferente? Que dizem, a igreja católica, que é o corpo de Cristo, a esposa de Cristo, é a grande Babilônia, a grande prostituta. Isso é um evangelho pervertido, diferente. E dizem, se nós mesmos, um anjo do céu, ou um de nós, anunciando evangelho diferente, veja o que diz a Bíblia. Seja anátema. Como diz na Bíblia católica diz o quê? Seja maldito. Na Bíblia católica diz, aqui diz anátema.
seja anátema. Não sabemos o que é anátema. Por isso eu pedi a Bíblia Católica, que está melhor. Vamos ver o que diz na Bíblia Católica. Na outra Bíblia, na Católica, vamos ver. Se alguém pega o evangelho diferente, é o quê? Seja maldito. Leia mais atrás. Se nós, ou um anjo do céu, descesse e anunciasse uma boa notícia diferente daquela que é diferente que anunciamos, seja maldito. Significa anatema, seja maldito. Se isto é verdade, e não pode ser mentira, porque é a palavra de Deus. Por isso na igreja nós costumamos ler, se dizer palavra de Deus e o povo responde, graças a Deus, isso é verdade. E diz a Bíblia que vem pregar o evangelho de outra maneira, seja maldito. Bárbaro. Pense nessas palavras. Analise essas palavras. Não diz que o que vem pregar o evangelho como ele, de outra maneira, diferente, como vocês pregam, é um cristão verdadeiro. Não diz. É um cristão evangélico. Pretonilo lipatina, coco. Vocês são malditos. Padre, que falta de caridade para com eles. Que falta de tolerância com nossos irmãos separados. E asseguro que isso não é eu que estou dizendo. Reclame com Paulo, não é comigo não. Não reclama a Paulo. Reclame com Cristo. Que Paulo se apresentou. Ele pode ler em Gálatas 1:1. Como se apresentou Paulo? Busquem. Gálatas 1:1. Porque eu não vou ler agora. Eu fui escolhido, vocês sabem, no caminho de Damasco. Atos 9. Escolhido pelo próprio Cristo. Trabalhar para Cristo. Ele mesmo Cristo. Por meio de Paulo que disse: que venha pregando o evangelho como fazem os testemunhos de Jeová, adventista, mormon, protestantes, de outra maneira, sejam malditos. Faltou Cristo amor? Faltou Cristo com tolerância? Não. Essa é a verdade. A nus, descoberto. As pessoas não querem ver. Preferem ver a mentira contrária à verdade dos protestantes. E qual é o meu trabalho? Mostrar ao mundo que os irmãos separados foram enganados. Vejam. Vejam ele. Não é por maldade. Eu estou brigando. Eu estou pregando o evangelho com capítulo e versículo. Siga. Vem cá. Escuta o que vem. Outra vez. Repito aqui o que acabamos de dizer. Por que repete? Escutem. Respirem profundo. Porque repetem. Porque os católicos entram por aqui e saem pelo outro ouvido. Outra vez. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém prega doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. Na tradução católica latino-americana, seja maldito. Eu somente sou um instrumento com esse microfone. Um instrumento apenas. Fala, Senhor, que teu servo escuta. E o que disse Deus? Que pregue outro evangelho diferente daqueles que vocês pregam, sejam malditos, mesmo que fosse um anjo descido do céu. Bárbaro. Agora os católicos pensam que se meter a protestante, você sabe, se meteu agora sim. Que bárbaro. A ignorância é atrevida. Petronila se meteu agora protestante e agora é cristã. Irmão, com todo respeito que você merece, cada cara pode pegar o evangelho e pregar o evangelho, que o evangelho é para todos. E cada quem pode interpretar a sua maneira. Isso não é verdade. Isso é o trabalho dos falsos profetas. E diz Paulo que esse trabalho para os falsos profetas é obra do diabo. Está escrito. 2 de Coríntios, na Bíblia protestante. 2 de Coríntios. 2 de Coríntios. Capítulo 11. Versículo 3 e 4. Perdão, eu quero pegar... Eu quero explicar isso.
Porque aí está o segredo. Porque há tantos protestantes que se denominam cristãos e que dizem que eles creem no Evangelho, porém não sabem o que acontece no Evangelho. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. Aqui está escrito: Oxalá suportasseis um pouco de loucura de minha parte. Loucura. Oxalá suportasse um pouco de minha loucura. Traduzo isso. Diz Paulo. Quando pregava o Evangelho, as pessoas diziam que Paulo estava louco. E Paulo diz: Oxalá me suportassem um pouco essa loucura. Assim como muitos que seguem pelas redes sociais dizem: esse padre está doido. Me suportem um pouco dessa loucura e me escutem. E comparem, busquem capítulo e versículo. Dale. Eu vos consagro um caminho de amor. Escute os bispos do mundo inteiro. Monsenhor, tampa aí os ouvidos para me escutar, Monsenhor. Hoje o sacerdote do mundo inteiro. O que significa a palavra zelo? Zelo apostólico. Vem dos apóstolos. E é um zelo. E as mulheres sabem o que é zelo. Sabe, não tem que explicar. Mulher não, ela zela as casas muito bem. A Bíblia diz que sente zelo. Paulo diz sente zelo. Zelo. Por isso vem o termo zelo apostólico. Quando eu estava no seminário, me ensinavam que o zelo apostólico era que quando vinha um padre celebrar na minha paróquia, e eu tinha que ter zelo apostólico. E não permitir que viesse para cobrar pelo matrimônio. Porque tenho zelo apostólico. Bárbaro, que mentira. Isso não é zelo apostólico. Isso é falta de fraternidade. Falta de amor. Falta de sentir igreja. Quando viesse alguém à paróquia dele era para cobrar pelo casamento. Entendi agora, era o contrário. O zelo apostólico, escutem. O zelo apostólico você vai escutar. Significa zelo das armas. Eu quero que as almas vá a Cristo. As almas vá a Cristo. Eu vou fazer o possível para que as almas não vá para o diabo, mas para que vá a Cristo. Isso chama-se zelo apostólico. Não quero que se condenem. O que está fazendo o Padre Toro hoje aqui é convidar os católicos e protestantes para pregar os protestantes. Isso chama zelo apostólico, porque não quer que os protestantes se condenem. Quer que os protestantes ouçam a palavra de Deus, que pode salvá-los. Escuta outra vez o zelo. 2. Porque o zelo com zelo de Deus. Zelo apostólico. Lupa. Eu desposei com um único esposo. O único esposo é Cristo. Desposemos com um único esposo. Porém, como se pode se perverter? Alguém vai perverter. O som tá ruim lá, zoando no meu ouvido. Eu pensei até pensando que era a minha esposa lavando roupa aqui, mas não, é o som lá que tá ruim. Quem vai perverter? E como vai perverter? Perverter. Para apresentar a Cristo como uma virgem pura. Eu quero que sejam de Cristo, como uma virgem pura, sem contaminação. Mas temo algo. Zelo apostólico. Temo. Veja o zelo apostólico. Temo que como a serpente,
Com sua astúcia enganou Eva. O diabo enganou a Eva. Como os protestantes enganam as pessoas, do mesmo jeito que o diabo enganou Eva. E Paulo disse, esse é o meu temor. Tenho zelo, não quero que eles sejam enganados. Vejam, temo que como a serpente enganou Eva, esse é o trabalho do diabo, enganar. É o trabalho das seitas, enganar as pessoas sinceras como esse homem. Que ninguém pregou, ninguém ensinou a ele antes. Temo que a serpente enganou Eva com sua astúcia. Vossos sentidos, de alguma maneira, se corrompam e se desviem da sinceridade e fidelidade a Cristo. Seus sentidos sejam desviados. Como vai desviar? Respirem profundo. Com a lupa grande. Como se desviam? Atenção. Vejam. Se não está na Bíblia, não acredite. Como se desvia de Cristo? Porque quando aparece alguém pregando outro Jesus, como se desviam? Porque vem pregando outro Jesus. A outro Jesus. No caso da igreja dele. Outro Jesus diferente. Que corporalmente não é Deus. A outro Jesus. Eu falo de Jesus, claro que sim. Porém está falando de outra maneira. De outro Jesus. Testemunho de Jeová. Um Jesus que não é Deus. Que é um ídolo. É o arcanjo Miguel, ele diz que é. Isso diz outro Jesus. Assim o diabo perverte a mente como fez com Eva. A serpente antiga. E eu sinto zelo apostólico. O que dói aqui no meu coração, se vocês pudessem ver, sentir meu coração, detectaria, se pudesse detectar, que eu prego o Evangelho não porque eu odeio, mas porque eu amo com o amor de Deus e o zelo com o zelo de Deus. Porque não quero que o diabo, que enganou Eva, engane eles com outro Evangelho diferente, outro Cristo. Porém, não só é isso, não acaba aí. Prega um outro Cristo, o que mais? Que temos pregado. E se trata de receber outro Espírito, diferente daquele que havia recebido. Outro Espírito, daquele que recebestes no dia do batismo. Respirem profundo. Aí vem. O outro Evangelho, daquele que havia aceitado. Outro Evangelho, nossa. Diferente daquele que vocês aceitaram. Veja o que diz Paulo. Vocês toleram, aceitam. Vejam, de boa mente. E vós aceitais. E vós aceitais de boa mente. E aceitam de boa mente. Um católico deveria dizer, vem com outro Jesus, tchau. Mas não, já vou contigo. Eu tenho, seja o que seja a minha casa, eu sou ecumênico, aleluia, agora Senhor. Eu atendo os testemunhos de Jeová, Pentecostal Unido, evangélico, porque eu sou ecumênico, salve, aleluia. Sai um e entra outro. Que fazia assim? A prostituta. Sai um e entra outro. É a prostituta que fazia isso. Saía um e entrava outro. Ou não? Couro pelo sovaco. Escutem. Por favor. Sabe o que diz Paulo? Que esses que vêm pregando outro Jesus, outro espírito diferente, as pessoas aceitam. Não somente o aceitam, como chamam essas pessoas de super apóstolos. Escuta. Com a Bíblia Católica, venha para cá. Com a Bíblia Católica, venha para cá. Veja, veja. E penso que nada tem sido inferior a esses super apóstolos. O Bíblia Protestante chama aqueles, os que vêm pregando outro de Cristo diferente, outro evangelho. As pessoas chamam grandes pregadores. A Bíblia Católica diz o quê? Penso ser inferior. Penso não ser inferior em nada a esses super apóstolos. A Bíblia Ave Maria diz eminentes apóstolos. Super apóstolos.
Por isso estou aqui hoje, penso como Paulo. Não me sinto inferior a esses super apóstolos protestantes que venham debater comigo. Venha para nós ver. Venha, vocês são apóstolos, conhecem a Bíblia? Venham. Por que não vêm? Vocês acreditam que esses pastores fossem verdadeiramente, tivessem a verdade, não estavam aqui para debater comigo? Nós estamos no cume do protestantismo aqui. Aqui na Venezuela. Aqui é cercado de protestantes. Só o que tem aqui é protestante. Me disseram que há 2.500 pastores nessa cidade aqui. 2.500 pastores tem. Cadê eles aqui? E quantos padres? 40 padres, Jesus. Bárbaro. A Bíblia diz que são. Como é que as pessoas tratam? Como chamam? Superapóstolos. Como as pessoas chamam os pastores protestantes? Superapóstolos. Uma vez me convidaram para trabalhar numa comunidade. Chamava-se... Deixa eu ver se eu me lembro o nome da comunidade. Bom, era uma comunidade. E era mais ou menos em dezembro. E o padre disse para mim, que trabalhava comigo. Para onde mandaram? Uma para as zonas rurais, zona rural. E eu disse, quem crê em ti, Senhor, não morrerá para ser pobre. E eu disse, por que o padre está dizendo isso para mim? Ah, porque eu tive ano passado lá. E quando na missa os protestantes montavam na frente da igreja com o som e não deixavam celebrar a missa. Nenhuma missa eu conseguia celebrar. Não podíamos fazer nada. Eu era tomado pelos protestantes. E padre, eu disse, depois eu vou para lá. E eu vou para lá e eu também vou levar meu som. Coloquem lá o som na frente da minha igreja para ver. E quando eu cheguei lá, ninguém me recebeu. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Passei despercebido lá. Ninguém. Coitado de um padre. Ninguém me recebeu lá nessa paróquia. Chegou um senhor e disse, quem faz aqui? Eu sou o padre que veio para cá. Aí ele disse, aqui você está perdendo tempo. Aqui todo mundo se meteu a protestante. E a catequista, que era minha amiga, onde é que ela está? Ah, à noite se entregou um pastor. À noite ela se entregou ao pastor, a catequista. Ah, tá. Já não tinha mais católico naquele lugar. E eu falei assim, misericórdia. E por que se foram? Aí o senhor disse, você não sabe, senhor padre? É que chegou aqui um super apóstolo aqui. Me lembrei o nome dele. Gotopo. Super apóstolo. Veio de Israel. Gotopo. E vai converter o Papa, ele disse. E vai converter todos os bispos da Igreja Católica. E aí eu disse, converta ele primeiro a mim. Onde é que ele está? Tem uma campanha em tal parte, então eu vou lá. Ah, vou lá. Esse acampamento do pastor. E reuniu-se todo o povo. E já tinha convertido todo mundo. E eu cheguei lá. E eu disse, eu vim para que nós possamos dialogar. Eu sou um padre. No privado não, é público. Eu disse, no privado. Eu disse, não. É público para que o povo saiba quem é que tem a verdade. Se eu ou você. Quem é um mentiroso hoje aqui, o povo hoje. É bom que o povo veja quem é um mentiroso. Naquele tempo era muito duro. Você vai ou eu vou? Ah, o pastor disse, não gosto assim não, público não. Eu disse, então, no privado, agora não faço mais nem no privado, não gosto não. Ele disse, de debater. Pegou a moto e foi embora. E deixou as pessoas para começar o culto, o povo esperando. Tinha 10 pastores lá. E aconteceu com o super apóstolo, ele se foi. Quem de vocês vai pregar hoje aqui, discutir comigo? Nenhum quis debater. O culpado é ele. Não. O culpado é o pastor que foi embora. E eu disse, o culto vai acabar. O culto acabou. Me empresta o microfone, me emprestaram o som. E eu comecei a pregar. Peguei amanhã, 9 da manhã. Todos quiserem escutar de frente dessa paróquia. Eu colocar aqui o palco e o som. E vamos debater com qualquer pastor que vem aqui. Se não vem é porque são mentirosos. No outro dia, 9 da manhã, estava lá o povo. Todo o povo. Nenhum pastor. E quando começou, quem foi o que disse? A primeira pergunta, a catequista, que era minha amiga, que recentemente tinha se pervertido a protestante. Quando era catequista da Igreja Católica, não sabia um versículo.
E agora, que era protestante, já era quase pastora. E eu quero debater contigo. Olha, catequista, sim, vem pra cá. Aí ela veio pra cá. E debatemos. Acabaram os versículos, não tinha mais nada. Eu disse, vamos a outro tema. Todo dia debatendo. E quando viu que a coisa arrochou, ela disse, padre, eu estou emocionado. Eu vou matar um animal para todos. Mate bode para o povo comer. Isso era um domingo de Ramos. Eu fui na sexta e toda Semana Santa em uma comunidade. Cada comunidade, as pessoas vinham, todos. E no domingo celebramos a ressurreição de Cristo. Cheia a igreja, porque já não tinha mais protestante lá. O povo voltou à igreja católica. E os protestantes se mandaram. Não quiseram debater comigo. Porque a mentira dura enquanto a verdade chega. Mas se denominam super apóstolos. Veja o que diz a Bíblia. Aos olhos dos homens, super apóstolos. Aos olhos de Deus, versículo 13, aos olhos de Deus. Versículo 13. Aos olhos de Deus, quem são esses super apóstolos? Porque esses são falsos apóstolos. Escutem. Não são super apóstolos como chamam os protestantes a eles. Super apóstolos? Não. Na realidade são. Isso é mentira. Isso é mentira. Que diz serem super apóstolos. Na realidade são quem? Porque esses são falsos apóstolos. Operários fraudulentos. Eu quero que vocês vejam. Porque isso. Porque esses são falsos apóstolos. Meu Deus santo. Vejam o povo cristão. Sim, são apóstolos que são apóstolos, claro. Vieram da parte de Deus, vejam. Traz a Bíblia. São apóstolos. O único problema é que, qual é? É que são falsos. E você joga, eu quero comprar um queijo. Eu quero comprar um queijo. Aí dá $100 num queijo. Eu vou dar $100 no queijo. O único problema é que são falsos. O queijo é falso. O único problema é esse. Mas você compra o queijo sabendo que é falso, para comer uma coisa que é falsa. Há uma falsificação de queijo. E assim estão. O dinheiro falsificado. Aí vendem gato por lebre. Aí quando vai comprar, aí o que acontece? Vendem o gato dizendo que é lebre, e você diz e acredita que é lebre? Quando você se encontra com a realidade, você vai entender que esse povo é o quê? Falsos apóstolos. E Paulo chama de quê? Que se disfarçam? Porque esses são falsos apóstolos. Vejam. Obreiros falsos. Aqui diz operários desonestos. Obreiros falsos. Os venezuelanos sabemos o que é fraude. Nós sabemos o que é fraude na Venezuela. Nós sabemos. Bem, obreiros. Sim. Fraude. Obreiros. Veja, eles são obreiros. Trabalham casa por casa. Vão nas casas mais que vocês. Trabalham mais que vocês. São obreiros. Cometem fraudes. De que maneira? Cometem fraude. Escutem, por favor. Cometem fraude. Disfarçam de apóstolos de Cristo. Não são apóstolos de Cristo. Não são. Aqui há um sucessor direto dos apóstolos. Com sucessão apostólica. Através da imposição das mãos. Na igreja católica nós temos. É a única igreja que tem a sucessão apostólica. Dos verdadeiros apóstolos de Cristo. Temos essa graça? Lá não. Lá se disfarçam. Como? Eu sou pastor. Eu sou apóstolo. Muito prazer. Eu sou evangelista. Muito prazer. Eu sou profeta. Eles pegam os títulos para se disfarçar em apóstolos de Cristo. Atenção. E não te maravilhes, não se surpreendam. Por quê? Meu Deus santo. Respira profundo. O que vem agora?
Porque o próprio Satanás... Ei, não corra, não. Não está bom, devagar. Porque esses são... Sim. Porque esses são falsos profetas, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, que se disfarçam como apóstolos de Cristo. Não se maravilheis de que eles, o próprio Satanás, se disfarcem anjos de luz. Não se maravilhe, porque o Satanás se disfarça em anjo de luz. Por isso a maioria de protestantes diz que estava em oração e um anjo me inspirou. Um anjo. Porque os mormons, foi um anjo inspirou. Os mormons. O diabo se disfarça em anjo de luz. Veja como a Bíblia chama os protestantes. É esse fulano pastor, veja como chama, tenha cuidado. Assim, que não é de estranhar. Veja o que a Bíblia chama os protestantes de ministros de Satanás. Tenham cuidado. Ministro do diabo, tenha cuidado. Não estranhe, não foi o que disse. O mesmo diabo se disfarça em anjo de luz. Não é estranho. Se também seus ministros. Como se chamam os protestantes? Ministros. Seus ministros. Ministro de quem? Um pouquinho mais para trás. Não tem maravilheis, pois o próprio Satanás... De quem está falando? De Satanás. Disfarça como um anjo de luz. Assim, não é estranho que seus ministros, os ministros do diabo, os protestantes se chamam ministros de Satanás, a Bíblia diz. Se disfarçam como ministros de justiça. Se disfarçam em ministros de justiça. Nós não temos pecado, glória ao Senhor, já somos salvos, aleluia. Pecado é só com os católicos. Nós não. Muito bem, meus irmãos, vocês viram aí. Esse vídeo, ele é de 2 horas e cacetada. Mas depois dessa pregação aí ao pastor, depois desses esclarecimentos ao pastor, que não entendia porque Maria é mãe de Deus, ele passou a entender. Na parte da tarde, repito o que eu disse no início do vídeo, ele participou da missa. Se ele se converteu à Igreja de Cristo, a Igreja Católica, não sabemos, não é? Porque eu não vi o vídeo completo do pastor na missa. Depois o pastor foi, após a missa, a conversar com o padre. Se deu algum depoimento de conversão, não sei. O vídeo é muito longo. Depois eu vou ter que colocar na TV para assistir esse vídeo completo. Mas esse pedaço do vídeo dá para você entender as maravilhosas respostas dentro da Sagrada Escritura do padre ao pastor. Meus irmãos, metam o dedo no like e até o próximo vídeo, se Deus quiser.